Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Tex edição especial colorida número 14. Essa edição especial colorida é uma coleção que tem algumas características assim diferentes da maior parte das publicações de Tex. Primeira delas, já é declarado isso no título da edição, é que ela é em cores. Mas assim, hoje há várias edições de Tex em cores. Tem, por exemplo, a Tex Gold, que é em cores, Grandes Aventuras de Tex, que é em cores também. A diferença é que a edição especial colorida, ela traz histórias que foram originalmente produzidas com cores. A Tex Gold, por exemplo, traz histórias que foram pensadas em preto e branco e que são colorizadas, a mesma coisa das Grandes Aventuras de Tex. Essa é uma revista que é semestral, ela sai aqui em formato italiano e ela não é incomum que ela tenha histórias curtas. Por exemplo, essa edição aqui tem 5 histórias curtas. Normalmente se alterna, há uma edição com uma história mais longa e outra composta de histórias curtas. Como eu disse aqui, nós temos 5 histórias, perdão. A primeira delas, que dá inclusive título a esse volume, é o Apache Branco. A outra, né, a segunda, é a Camisa Mágica. A terceira, Juliette Payne. A quarta, Golden Queen. E a quinta, Revolta em Vicksburg. A primeira, Apache Branco, ela tem roteiro do Chuck Dixon e desenhos do Tivitelli. O Tivitelli, né, é um desenhista que é muito conhecido pelos leitores de Tex, inclusive muito querido. Já o Chuck Dixon fez carreira no mercado norte-americano. É um roteirista muito ligado ao Batman, que tem, em tempos mais recentes, escrito algumas histórias do Tex, sempre histórias mais curtas. Inclusive eu gostaria muito de vê-lo em uma trama mais longa, seja na mensal do Tex, seja, sei lá, no Max Tex ou algo desse tipo. A história contada nesse conto, assim, a história contada nesse conto não ficou legal, né? A história que nós temos, que é contada, ela é o seguinte, né? Ela é sobre um menino branco criado pelos Apaches junto com 2 irmãos. A aldeia é atacada e esse menino é sequestrado por aqueles homens que atacaram a aldeia e forçado por eles a participar de um golpe. E o Tex e o Carson estão no meio da coisa. É uma história simples e bacana que versa sobre o rapto de crianças brancas pelos índios e também sobre a crueldade que os índios são tratados nesse contexto do Estados Unidos do século XIX. É uma história simples sobre uma situação complexa. A segunda história, Camisa Mágica, deixa eu pegar para vocês e colocar aqui, ela é produzida pela dupla Conto Filippucci e é um conto sobre Sol Ardente, um guerreiro navarro muito importante para a vida do Kit Wheeler, do filho do Tex. E assim, nessa história aqui, o Tex é um coadjuvante e ele também é o narrador, é quem conta a história. O foco é realmente esse índio e a importância dele para o amadurecimento do jovem, na verdade, do ainda criança Kit Wheeler. O terceiro conto, na minha humilde opinião, é o melhor da edição. Ele é escrito pelo Boselli, eu gosto bastante do Boselli, a galera sabe disso, e os desenhos são do Atzori. Eu não conhecia, não lembro de já ter visto desenhos desse cara. O seguinte, a história é intitulada Juliette Payne, e ela fala sobre uma mulher sequestrada por índios. Os índios atacam o grupo onde ela está ela e 2 homens, e a sequestram. O Tex e o Carson a salvam e a levam a um médico que revela que ela foi estuprada. E a partir desse momento, eles têm a missão de levá-la ao noivo, que há o medo de que ele não a aceite depois do que aconteceu com ela. História muito bem contada, que fala sobre a situação da mulher nesse contexto do Oeste, e que tem um final bem interessante,
com uma boa reviravolta. A quarta história, Golden Queen, deixa eu pegar aqui, botar nela, feita pela dupla Barbieri e Venturi, ela é ambientada no passado. E nós vemos um jovem Carson, um jovem Kit Carson. E aqui nós vemos o quanto ele é diferente do Tex, principalmente no que diz respeito às mulheres. Nas histórias da mensal, que são ambientadas no presente do personagem, nós já vemos como é que ele lida com as mulheres de maneira bem diferente. Mas aqui ele se relaciona com elas, é um jovem Kit Carson, é um jovem mulherengo Kit Carson. E eu gosto muito dessas histórias dos Pards, sabe? Essas histórias onde eles são os protagonistas. Por quê? Porque aqui nós vemos que eles são mais que companheiros do Tex. É comum, às vezes, quando o roteirista não tem habilidade, que o Kit Carson, por exemplo, só exista na história para fazer perguntas ao Tex, como se fosse para que o Tex, ao explicar o Carson, explique as coisas ao leitor. E ele acaba não sendo tão bem trabalhado. Eu gosto de vê-lo sendo bem usado. Ele e os outros também, o Kit Wheeler e o Jack Tigre. A última história, Revolta em Vicksburg, ela tem texto do Galdoni e desenhos de Santucci Piazzalunga. Vamos lá, falar dessa história aqui. Nessa história, nós vemos o Tex voltando à penitenciária onde ele esteve preso. Inclusive, essa história na qual o Tex esteve preso, a grande intriga, foi republicada recentemente aqui no Brasil, no Super Almanac Tex. É a maior história do Tex escrita pelo criador do personagem, Gianluigi Bonelli. E aqui o Tex volta a essa prisão, mas agora estando do lado da lei, né, não estando como um preso, e ele acaba tendo que lidar com uma rebelião na penitenciária. Mais uma vez, é uma história simples que aborda um cenário importante para o passado texiano e que garante, para o passado do personagem, o passado texiano não ficou tão legal, mas que tem algumas cenas assim interessantes, né? O Tex tem que lidar com uma rebelião na prisão estando dentro da prisão. Isso não é uma situação tão fácil, né? Ela gera certa claustrofobia. Mas, assim, de novo, todas as histórias contadas aqui são histórias simples e diretas, boas para leitura descompromissada. Eu leio muito na rua, leio muito em fila de ônibus, por exemplo, leio às vezes no ônibus também, embora cada vez menos para preservar um pouco os olhos. O oftalmologista mandou botar um pé no freio nisso, mas às vezes, tipo, o trânsito está um pouco mais parado, ainda costumo ler no ônibus. E eu acho esse tipo de revista aqui ótimo, porque, assim, são histórias curtas, em torno aí de 40 páginas cada uma, umas 50 páginas não, mas entre 30 e 40 páginas cada uma. E, assim, a gente sempre vai terminar uma história antes da viagem acabar. Ela também apresenta vários elementos desse universo texiano. Agora sim, o texiano aqui cabe melhor. Pode ser, assim, a pessoa, tá lá, conhece nada do personagem, quer ter contato com ele. Uma boa edição. A pessoa, sei lá, tem muito tempo que não lê Tex, quer pegar tem um panorama, tem várias histórias do personagem. Essa aqui também é uma edição legal para isso. Para esse tipo de leitura, assim, descompromissada. Claro que os fãs de longa data do personagem também são, de certa maneira, recompensados. Tem, por exemplo, essa história do jovem Kit Carson aqui, que embora qualquer leitor do personagem, qualquer leitor nunca tenha ouvido falar do Kit Carson, vai entender a história. Mas quem já conhece o personagem de outros contextos vai se deleitar um pouquinho mais. Enfim, uma edição legal, com belos desenhos, assim, tem, inclusive, dá para perceber a variação nos traços aí de uma história para outra, belos desenhos, assim. Bom, normalmente o padrão Bonelli de desenho é um padrão alto, assim. Não é um desenho que se dá experimentalismos, mas é um desenho que é muito bem executado, muito bem executado. Pois bem,
tá aí, vou parando então. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar teu joinha, não deixe de compartilhá-lo, mostrá-lo para outros, chamar outras pessoas para conhecer o canal, é isso que faz a comunidade aqui crescer. Tex é uma das prioridades aqui do Ministério dos Quadrinhos, é provavelmente o personagem que mais ganhou vídeo aqui no canal. Tem uma playlist só dele, que é Descobrindo Tex. Se quiser ver meus vídeos sobre Tex, estão todos lá. Eu não posso deixar de lembrar, eu sempre deixo um link da Amazon na descrição de todos os meus vídeos. Esse link é o seguinte: se eu for fazer alguma compra nessa loja entrando por esse link, ajuda demais o canal a se manter, a melhorar, garante a sustentabilidade aqui do trabalho para que eu possa fazer cada vez mais e melhores vídeos. Pois bem, minha gente, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.